Bom dia, estamos iniciando mais um lindo trabalho de cura, de reforma, porque toda cura ela vem acompanhada de uma reforma, né? Quando a gente entra aqui já está recebendo tratamento, mas vamos fazer uma oração para harmonização, para nos conectarmos melhor com essa egrégora de cura e de amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa passagem. Gratidão, gratidão. Agora para dar uma palavra com auxílio dos nossos irmãos espirituais, o nosso irmão Alex. Bom dia a todos. A gente estava aqui se perguntando quem que era a bola da vez para falar, mas veio uma orientação de um irmão que tem tudo a ver com que era algo que eu já estava pensando ontem, né? E só veio somar. A gente está chegando agora à época de final de ano, e aí a gente já começa a comemorar 13º. Ficamos ansiosos para receber a primeira parcela do 13º. Depois a segunda parcela do 13º, e acabou-se. Acabou o ano, gastamos todos os dinheiros e voltamos o próximo ano esperando mais uma vez o final do ano para receber o 13º. Uma vida maluca, né? Tudo em prol do movimento comercial, material, e muitas vezes nessa loucura esquecemos o espiritual mais uma vez. Nós já falamos em bate-papos anteriores que pelo fato de estarmos na matéria, isso não significa que a gente tem que desmerecer as conquistas na matéria. Estamos encarnados, trabalhamos, né? O dinheiro é uma moeda de energia. Se eu trabalho de uma forma honesta e íntegra, é um direito meu de ter conquistas materiais, uma vez em que estamos encarnados na matéria, né? Mas aonde que eu estou querendo chegar com essa reflexão de hoje? Se hoje nós fizéssemos uma pergunta para dentro de nós, uma pergunta para cada um de nós, o que é a realidade? O que de fato é real na nossa vida? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? O que é realidade? Uma coisa é você pegar no dicionário e o dicionário vai te dar um significativo. Alguém foi lá, determinou, né, que a realidade é aquilo que é representado, aquilo que está abrangendo os nossos sentidos, é aquilo que é palpável, é aquilo que é construído, é aquilo que é consolidado. Então, a gente vai encontrar várias explicações sobre o conceito de realidade. Isso para aquela pessoa que não tem uma compreensão sobre espiritualidade. Ela vai ter como pauta daquilo que é realidade, aquilo que ela tem como conhecimento. Se nós partirmos até mesmo por um conceito de espiritualidade pelo viés da religiosidade, você vai ter um conceito de realidade transitória, que é esse momento presente, ou que no dado momento você vai ter uma experiência, uma outra realidade separada da fisicalidade, que é uma realidade espiritual, mas ainda assim apartada dessa realidade. Seja o céu, seja o inferno, o purgatório, seja um umbral, não importa. Mas sempre na nossa cabeça, um lugar circunscrito, diferenciado dessa dita realidade a qual nós vivemos. Só que a espiritualidade, há milênios, muito antes de Kardec, já vem batendo na tecla insistentemente que realidade não é aquilo que abrange os nossos sentidos. Que isso aqui é um mero produto do que nós criamos. Tudo que eu crio nesta realidade, tudo que existe no nosso mundo é criação da nossa mente.
São produtos da nossa mente. Alguém teve a ideia de criar uma cadeira, mas essa cadeira, inicialmente, ela veio da mente. Ela foi criada, ela foi idealizada numa realidade distinta, entre aspas, da fisicalidade. Se alguém for lá e teve uma ideia de criar um carro, essa ideia, ela antes de ser construída e edificada, ela nasceu em algum lugar da mente. Por isso que Jesus batia muito na tecla quando ele falava que o meu reino não é desse mundo. Porque ele falava que o reino dele era um reino de justiça, era um reino de bondade, era um reino de igualdade, era um reino onde havia a perseverança do bem, onde as pessoas trabalhavam em prol umas das outras, né? Ele o tempo todo vai batendo na tecla para os seus apóstolos que o mundo dele, né, o reino dele, não era o nosso. Mas nem por isso ele se privou de viver no nosso meio, na nossa realidade. Ele o tempo todo tentou nos mostrar e incutir que por mais que nós estejamos encarnados nessa realidade física, necessitando desta dita realidade, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira realidade é espiritual. E que essa realidade, que não é distinta, é apenas uma parcela de uma multirealidade que se desdobra além tempo e além espaço. Se nós formos pegar todas as culturas anteriores, todas as culturas orientais, lá desde a época do Egito, Mesopotâmia, Babilônia, China milenar, sempre nós vamos estudar que nós, em essência, somos uma individualidade espiritual, que temos uma consciência que se manifesta além tempo e espaço, mas que essa consciência necessita de corpos de manifestação, a qual esses corpos permitem que essa consciência interaja. Então, vocês concordam que falar de conceito de realidade na questão espiritual ele é muito mais abrangente do que apenas isso daqui, do que apenas isso daqui? Se eu limitar, se alguém me fizer esta pergunta, o que é realidade, eu me limitar apenas naquilo que é sensorial aos meus sentidos, eu estou limitando aquilo que eu sou. E a minha abrangência daquilo que em realidade eu posso acessar. Por isso que a gente ainda tem uma grande dificuldade de consagrar o mecanismo mediúnico a dias consagrados e específicos numa casa, num templo, né? Por quê? Porque as pessoas ainda estão naquela consciência de que para estar lidando com o trabalho mediúnico, intercâmbio mediúnico, eu preciso de um dia específico para estar ali, em contato com a espiritualidade. Ainda assim, estou me limitando naquilo que eu sou em essência, porque eu, enquanto individualidade espiritual, eu estou vivenciando várias realidades de manifestação ao mesmo tempo. Eu, Alex, não sou isso daqui, e nem sou o Alex, porque o Alex é uma presença temporária, porque eu não sou o Alex. Neste momento, nessa dita realidade, eu me apresento como Alex porque eu tenho que ter um CPF, eu tenho que ter um endereço. Mas em essência eu não sou o Alex. Eu sou muito mais amplo do que o Alex. Eu sou muito mais abrangente do que o Alex. Eu sou muito mais capaz, em essência, do que o Alex nessa presente encarnação tem para oferecer. Desde que eu faça essa viagem interna para dentro de mim e entenda aquilo que eu sou em potencialidade. Assim como Jesus mostrou que por mais que o reino fosse aparentemente distinto, ele estava presente nas ações que ele nos legou. Na caridade, na bondade, no perdão. São valores que são valores eternos, são valores transcendentais. São valores que nunca vai morrer. Agora, os valores humanos, os valores da Terra, eles são transitoriais. Prova disso que a nossa própria justiça humana, ela se adapta conforme a nação, conforme a região, e ela muda de acordo com o tempo e com a necessidade das pessoas, porque ela é transitória. Então nós precisamos entender e compreender, ao se questionar sobre o que é realidade, que isso daqui é apenas uma gota pequenina diante da imensidão daquilo que em verdade é realidade. E que eu estou inserido, estou mergulhado nesta realidade, a qual é muito mais abrangente e que eu posso acessar a qualquer momento, fazendo uma viagem para dentro de mim mesmo. Naquilo que eu sou em essência, porque eu não sou Alex, eu sou uma individualidade espiritual. Eu sou um ser cósmico, eu sou um ser universal. Vocês têm noção da capacidade daquilo que nós somos em abrangência e em essência?
do que nós podemos acessar dentro de nós, o que está dentro de nós, que nós somos capazes. E aí, fazendo essas reflexões essa semana, para a gente poder trazer para cá para a pauta para conversar, aí hoje de manhã, um espírito se aproximou e compartilhou certo momento de experiência da vida dele, né, que complementou esta linha de raciocínio que eu estava fazendo agora recentemente por conta da chegada de final do ano, das nossas preocupações, né? E aí ele expôs a seguinte partilha: que durante muito tempo na vida dele e na existência dele, ele não tinha tempo para nada, porque a ocupação do trabalho dele era a coisa mais importante, porque ele tinha conta para pagar. E ele tinha família que dependia do orçamento dele. Mas ele não queria se contentar com pouco, porque ele queria dar, dentro do conceito de realidade dele, o que fosse melhor para a família dele. Ele não estava equivocado, era a cultura dele, era o entendimento dele, era a compreensão que ele tinha sobre a vida, tinha valores educacionais incutidos na mente dele, tá tudo certo. Era o que aquele espírito, naquele momento encarnado, tinha para oferecer. Fez por amor, fez por doação, fez por entrega. Mas como ele fala, só que durante muito tempo em que ele estava ali preocupado em dar o mínimo ou o necessário conforme as crenças e convicções dele, passado-se para o plano espiritual, ele percebeu que, na verdade, ele havia perdido tempo de existência na vida dele, ocupando a mente com valores que eram transitórios. E ele fala que se ele tivesse tido a oportunidade de se preocupar em dar algo material para aquele indivíduo, ao qual ele prezava com muito amor e muito carinho, porque, como ele fala, dava porque amava, mas ele perdeu tempos podendo oferecer coisas que seria para a eternidade. Porque as coisas materiais, ela preenche por um tempo, ela é momentânea. Ela só satisfaz o ego, a nossa futilidade. Prova disso é que hoje em dia as pessoas trocam de celular como se troca de chave. As pessoas trocam de bens materiais como se fossem fúteis. Por quê? Porque você conquista, você trabalha, você se sacrifica para conquistar algo que é um mérito nosso. Você conquista, você lutou. Passa um tempo, aquilo se torna sem graça. Você já conquistou, aí você vai deixando de lado. Daqui a pouco você cria uma outra expectativa. Porque você quer sempre se sentir que você está suprindo a sua ineficiência enquanto ser humano. É a mesma coisa de quando você está muito ansioso, o próprio corpo pede açúcar. A gente vai para o doce, porque o próprio corpo precisa equilibrar a taxa de adrenalina. E o corpo, ele é inteligente, ele é uma máquina inteligente. Ele precisa equilibrar seus hormônios, ele precisa equilibrar suas energias. Só que aí você conquista, passa-se um tempo e aquilo fica. E é esse legado que ele quer dizer para a gente. É que durante muito tempo na vida dele, aquilo que ele acreditava que seria de suma importância para as pessoas ao qual ele tinha apreço, ele percebe hoje que aquilo foi fútil. Não preencheu em essência. Se ele tivesse tido oportunidades para, entre um carrinho, né, momentos ali de presença como filho, de realmente conhecer o filho. Quantos pais, eu tenho a certeza, que se sentar com ele e perguntar sobre o filho, ele não vai ter resposta para dizer, porque ele não conhece nem o próprio filho. Quantos maridos e mulheres não se conhecem, porque não tem diálogo, não tem conversa, não tem relação. Quantos filhos que se perdem no mundo, não que a gente tem que jogar a culpa em terceiros, mas não, porque às vezes faltou diálogo, conversa, compreensão, afetividade, carinho, atenção, zelo, proteção. Isso nenhum bem material vai suprir, que é a carência do espírito. São as necessidades eternas. Porque o 13º vai vir, vai entrar numa mão e vai sair na outra. E sai rápido. Nós recebemos o salário físico do trabalho, trabalhamos que nem danado, gastamos a nossa vitalidade, está tudo certo, é uma lei, é a lei do trabalho. Mas vem num dia, no outro dia já não tem nada. Isso quando a nossa conta não fica no negativo. Tamanhas necessidades que nós criamos no nosso mundo, que muitas das vezes nem é necessário. Mas porque nós incutimos no nosso consciente que aquilo é necessário, porque alguém induziu que aquilo é necessário. E aí você vai no mercado,
Minha mãe tinha muito esse hábito. Eu vou levar porque está na promoção. Tá, mas já tem em casa. Não, mas está na promoção. Mas será que realmente aquilo você precisa? Ou será que o sistema incutiu na sua mente, nessa dita realidade de que você precisa daquilo para você ser feliz? Que você precisa daquilo porque não pode perder aquela oportunidade, porque na vida a gente é educado a ter sempre vantagem. Então nós não podemos perder as vantagens. E o sistema entende isso, né? Incute na nossa mente. E a gente se prende nesse sistema, se aprende nessa dita realidade, porque a gente toma isso daqui como realidade. E aí vem as doenças na nossa vida e a gente não entende o porquê que as doenças vêm na nossa vida. Pô, mas eu faço academia, eu faço dieta, eu não tomo refrigerante, eu não fumo, pum, câncer. Bum, problema cardiovascular. E o cara é um atleta. O que a gente aprende na medicina convencional? Que se você cuida do teu corpo, você preserva o teu corpo vai ser bom. Mas o que já se falava há mais de 5.000 anos atrás? Mente sã, corpo são. Então, essas outras realidades que nós ainda estamos aprendendo a enxergar de uma forma distinta e separada, não, o espírito está no mundo dele, o espírito está na realidade dele, o espírito é um mundo apartado. Quando eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual. Gente, me desculpa, estamos no mundo espiritual. A gente está aqui, olhando fisicamente, mas vocês não têm noção de quanto está cheio de espíritos aqui. O que foi muito difícil para mim também entender isso. Porque nós somos educados a tudo ter sentido quando está dentro dos nossos sentidos. Então, se eu olhar aqui fisicamente, na dita realidade, está vazio. Aí a gente se deprecia. Mas se a gente olhar além, né, quem tem olhos para ver, como Jesus falava, a gente vai perceber que aqui está cheio. E não é um mundo apartado. É o mesmo mundo que está convivendo com nós, que está aqui porque tem interesse da mesma coisa que nós estamos conversando nesse momento. E que ao terminar os trabalhos, eles vão voltar para a atividade deles, como nós vamos voltar para nossas atividades. Como que se eu sair daqui para a porta da rua, existe uma metrópole física, mas também existe, em contrapartida, metrópoles que estão vibrando cada qual na sua realidade e que estão interagindo conosco ao mesmo tempo. Eu vou estar andando aqui na rua e vai ter um dito mundo espiritual, vai ter outras realidades distintas, porque são apartados? Não, porque eles também são, assim como nós, espíritos. São, assim como nós, realidades que estão juntas em conjuntos. Eu sempre digo que nós somos como uma cebola, nós somos distribuídos por camadas, mas no centro existe uma essência. Como que a vida se manifesta? Não há um germe ali, e daquele germe ele toma o controle e a posse da manifestação do fenômeno da multiplicação das células e pum, nasce o fenômeno da vida? Houve um comando, houve um gatilho para que aquelas células recebessem uma ordem. Então, se eu não entender aquilo que eu sou em essência, o que de verdade é realidade, eu vou continuar doente. Quando eu falo de doença, são as doenças psicológicas, que são as doenças que mais tomam cada vez mais crescente na nossa realidade. Uma prova simples, insignificante, mas que eu vejo hoje em dia ser a doença do milênio nas corporações administrativas, o bendito do celular. Coça. 2 minutinhos que você está com o aparelho no bolso, coça. Hoje eu vejo pessoas morrendo em ambiente de trabalho porque ela está mais preocupada com as redes sociais do que com o seu trabalho em si. Pessoas que às vezes morrem atropeladas porque está lá, o carro vem, ela está alienada naquele mundo. Por quê? Para ela, aquilo é o mundo dela. Para ela, aquilo é a realidade dela. E ela não consegue enxergar nada. Do mesmo jeito que para ela aquele mundo virtual é a realidade dela, nós estamos tomando esse mundo como a realidade. E estamos esquecendo o que é real na vida da gente. O que é eterno. Então quer dizer que se você não tem um tostão na tua conta, você não pode ser feliz? Quer dizer então que se você não tem condições de você dar algo para o teu filho, você não pode dar amor, você não pode dar carinho? E eu sei que não é fácil. Eu tive fase da minha vida que eu passei um perrengue financeiro e me doía por dentro de
num simples dia das crianças, você não tem dinheiro para comprar um presente. Mas é a visão restrita que nós somos educados. Aí a gente se deprecia, aí a gente fica triste, a gente fica chateado. Mas será que aquilo para aquela pessoa e para aquele ser tem a tamanha importância que a gente está querendo? Olha o monstro que a gente está querendo na vida da gente, na nossa mente. E às vezes o que aquela pessoa naquele momento mais quer é um abraço, uma atenção. E é fácil, você vai lá, compra um brinquedo, dá uma brinca aí. Aí eu fico lá na novela, assistindo a novela, que para mim é interessante. Ah, vou lá dar um tablet, vou lá assistir o jogo de futebol, porque é importante. Não estou dizendo que a gente não pode ter hábitos e gostar de certas coisas. Não há nada de errado nisso. Mas é isso que esse espírito quis explicar, quis trazer com a sua bagagem, né? Porque como ele falou, a pior decepção da vida não é o que você deixou de oferecer. É você acordar para aquilo que é real e você perceber o quanto de você tem que você jogou na lata do lixo. Só que não dá mais para voltar. Por mais que nós reencarnemos, vai levar um tempo para voltar. Mas durante esse tempo fica o remorso. Fica a consciência pesada. Fica a abrangência daquilo que a gente poderia ter feito e não fizemos. Porque por mais que ninguém vai condenar a gente, porque Deus não condena, mas a gente se condena, porque a gente já se condena encarnado. Limitado a essa dita realidade, imagina quando a gente tiver uma convicção mais ampla do que realmente é a realidade. A gente está trocando o conceito de felicidade na nossa vida. Eu vejo pessoas que são gerentes de empresas, ganham granas, pessoas empresárias, mal-humoradas, ranzinzas, chatas, insuportáveis, desculpa falar assim, com vibração pesada, tóxica. E aí eu vejo o lixeiro passando na rua, catando lixo, sorrindo, dançando, cantando e brincando. Olha a diferença de realidade. Olha a diferença monetária. Será que dinheiro realmente traz felicidade? Volto a dizer, não estou menosprezando o dinheiro, ele é importante. Mas até que ponto aquilo é real na vida da gente? Até que ponto realmente nós estamos tão preocupados com os 13º, focados nos 13º, que chega final do ano, vira um caos, vira uma loucura, vira um pandemônio e a gente esquece realmente do que é Natal. Porque a nossa realidade está presa nesse mundo de ficção. Aí a gente pega um livro, ficção científica, romance, não, isso é ficção. Pode ter certeza que aquilo que o cara escreveu no livro tem mais realidade e mais propriedade porque é fruto da mente dele. Aqui que é alienação. E aí a vida passa, retornamos para o plano espiritual. E aí o que a espiritualidade vai falar? Vai te dar um copinho d'água para você tomar e ó, e não adianta reclamar. Já foi, já foi. Como o Chico falou, ninguém pode voltar atrás, mas nós podemos recomeçar novamente, quantas vezes se for necessário. E por isso que Jesus é tão sábio, que ele nos ensina o ato de perdoar 70 vezes 7. A começar por nós, pela nossa inadimplência, pela nossa imaturidade, pela nossa falta de experiência na vida, porque quando ele fala do ato de perdoar, ele está dizendo que a gente primeiramente tem que começar conosco mesmo. Conosco mesmo. Porque mesmo que eu vá lá colocar uma oferenda no altar, mas antes disso eu vou me reconciliar com o meu inimigo, eu posso me reconciliar com o meu inimigo, mas se eu não me reconciliar comigo mesmo, aquela oferenda ainda assim não vai ter valor. Porque eu ainda tenho um ranço dentro de mim para comigo mesmo. Perde-se a propriedade daquele sentido da oferenda. Porque como Jesus sempre falava, agrada-se a Deus pelos bons frutos, pelos bons atos, por aquilo que vem do coração. Então que fica essa reflexão para a gente. E quando você se vê nesse mundo, nessa loucura, mas que é importante e necessário para o nosso processo de transformação, entenda o que realmente é realidade. E aí, quando a gente entender em profundidade o que é real em essência,
a gente vai perceber que não se deve dar a tamanha importância para esse mundo abstrato e sensorial que nós vivemos, porque tudo isso daqui é transitório. Hoje as dores e as dificuldades, hoje esse caos, ele vai passar. Mas por mais que nós retornemos em uma condição melhor, enfrentaremos outras dificuldades. Porque é como um ginasta olímpico. O ginasta olímpico ele tem que se preocupar em se desafiar primeiramente. Porque se ele se preocupar em desafiar o outro e ele perder, ele vai se depreciar. Ele tem que primeiramente se vencer. Se ele no mérito e na conquista de vencer a si próprio, ele vencer aquele dito rival, foi mérito e conquista pessoal. A medalha é só uma recompensa daquele esforço que ele fez. Então hoje nós estamos num limite de realidade e de dificuldades. Mas quando a gente voltar para a próxima encarnação, que a gente já vai estar mais amadurecido, como se diz, não tem aquele ditado não, do seu crença, os seus problemas acabaram. Não, os problemas vão continuar. E na dose apropriada para o seu conhecimento. Porque é aquilo que eu sempre ouço quando as pessoas começam a estudar espiritualidade. Ah, se antes eu não tivesse conhecimento. Ah, se antes eu não soubesse da consequência disso. Ah, se antes eu não tivesse tido a oportunidade de ler tal coisa e saber da consequência. Né? Então concordem que quanto mais bagagem espiritual, quanto mais amadurecimento, maior a cobrança para conosco mesmo. Por quê? Porque é maior o nosso desafio. É a mesma coisa se você está numa empresa, numa função, e você é promovido para uma outra, a responsabilidade é maior. A abrangência de trabalho se torna maior. Né? Por quê? Porque aquela empresa entendeu que você tem capacidade para estar naquele cargo, o que vai exigir de você mais. Porque você tem capacidade para aquilo, senão você não estava ali. Então, quando nós retornarmos no plano espiritual, a gente acha que a gente vai ficar lá diminuindo as nossas dificuldades, os nossos karmas. Não, por quê? Porque a própria palavra karma é distorcida, porque o karma é um movimento, é uma ação que faz a gente evoluir. Eu digo que o karma é você parar num posto de gasolina e você abastecer teu carro. É o que faz você andar. Sem gasolina o carro não anda, fica parado. Então o karma é movimento, é uma energia criada pelo Criador, pela fonte, para que nós, espíritos, evoluímos. Porque nada no universo está estático, parado. Tudo é movimento. Então, eu brinco que o conceito de karma é o mesmo conceito da força, né? A força é algo em movimento, né? Quando algo está em movimento, existe uma força que faz com que algo exerça movimento. O karma é isso. É uma energia criada pela mente da fonte criadora para que nós estejamos em movimento constante para o nosso progresso, para a nossa evolução. Não essa coisa de, é sofrimento, eu vou ter que reencarnar novamente e ser filha da minha sogra, eu vou ter que reencarnar e grudada com a minha vizinha. É movimento. Por quê? Porque a vida está dizendo que eu tenho capacidade para lidar com essa situação. É fácil, não é? Me coloco nessa situação de aprendizado. Mas que eu esteja falando, o primeiro a ouvir é eu. O primeiro a levar pancada é eu que estou aqui falando. Meu ouvido é o primeiro a alcançar essas palavras. Mas é essa reflexão que eu queria que vocês fizessem. Eu vou só para fechar aqui, eu vou colocar uma musiquinha aqui a pedido da nossa querida amiga. Deixa eu só ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Eu chamo a força, né, Creuza? É. Vou ver aqui se eu acho rapidinho. Pra gente poder fazer o nosso fechamento. Aqui, né? Aqui, não é isso? Então, pessoal, vamos agora nesse momento, né? Essa mesmo, né? Vamos fechar os nossos olhos, se conectar com essa música, para que a gente possa nesse momento ir de encontro com a nossa essência, com a nossa natureza. Fechar os nossos olhos, se conectar com a nossa essência espiritual, com a nossa luz interna, com o nosso Pai,
é um Pai de amor e bondade, um Pai de luz e de progresso. Vamos imaginar que nesse momento nós estamos encontrando, olhando para nós, naquilo que realmente nós somos. É como se um espelho estivesse à nossa frente e nós olhamos para nós mesmos, a nossa realidade física, olhando para a nossa realidade espiritual e nos fazendo a seguinte pergunta: quem sou eu? Aquilo que eu estou vendo projetado naquele espelho, ou isso que eu estou vivendo aqui agora? Abrace aquilo que você está vendo no espelho. Abrace, porque aquilo que está no espelho projetado é você mesmo. Você é luz, você é amor, você é prosperidade, você é esperança, você é força, você é ação, você é amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Eu agradeço pela vida e a coragem, ao universo pela oportunidade, e a minha vida é digno como amor.